hoje de adorar o Senhor, de exaltar o seu nome, porque Ele é digno de toda honra e digno de toda glória. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quando o pastor Miro fez o convite, eu perguntei se tinha um tema, e quando ele me passou esse tema, eu fui estudar, fui meditar ali, e é um tema a qual nos confronta, porque a gente que vamos ministrar, a gente que vamos falar da palavra de Deus, ela não corta somente para vocês que estão ouvindo, mas a palavra ela corta para os dois lados, ela corta tanto para mim como para vocês. Então a palavra só fala, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E nisso a gente traz uma reflexão para a nossa vida, para a nossa caminhada. Que tipo de fruto eu estou sendo, na minha caminhada? Que tipo de fruto eu estou dando dentro da minha casa, no meu trabalho, na faculdade, no colégio, aonde eu estou? Que tipo de fruto eu estou dando? Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos compara também com árvores. Árvores, aleluias, boas e árvores más. Árvores boas são aquelas que dão frutos bons, e as más são aquelas que dão frutos ruins, maus. E a Bíblia diz que não pode a árvore boa dar frutos ruins, e nem a árvore má dar frutos bons. Então, pelos frutos os conhecereis. Se você pega uma manga, você vai saber qual é o pé. Você não vai conhecer de outra maneira, mas sim pelo fruto que você está conhecendo, que você está pegando. Então assim é a minha vida, assim também é a tua vida. A palavra do Senhor fala que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas, igreja? Aonde a gente estamos, aonde a gente passamos, tem alguém de olho na gente. Olha aí. Se nós vamos no mercado, ali tem alguém olhando para nós. Se nós vamos, aleluia, no shopping, no cinema, seja lá onde a gente passar, alguém está de olho de nós. Estão vendo o nosso caminhar, estão vendo o nosso falar. A Bíblia diz que um homem cheio da presença de Deus, no livro de Reis, quando ele passava, a Bíblia diz que uma mulher observava aquele homem, uma mulher olhava para aquele homem e falava com o seu esposo: eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Eu creio, meus irmãos, que quando ela olhava para Eliseu, ela via algo diferente nele. Quando ela olhava para Eliseu, ela via que ele era diferente, as suas atitudes eram diferentes, o seu comportamento era diferente. Ele não era igual, ele não era igual aos outros, mas ele era um homem diferente, um homem que se afastava do pecado, um homem que andava separado das coisas que não agradavam a Deus. Então aquela mulher via algo diferente nele. Assim também tem que ser na minha e na tua vida, porque nós somos, aleluia, filhos de Deus, servos do Senhor. Então aonde a gente passarmos, aonde a gente formos, as pessoas estão nos olhando. Qual tipo de fruto nós estamos sendo, nós estamos, aleluia, dando nessa geração? Meu Deus. Na nossa casa, para com a nossa família, para com nossos filhos, para com nossas esposas, esposos. Porque, meus irmãos, uma palavra lançada, ela tem poder, tanto para dar vida, como para dar morte. Aleluia. A palavra do Senhor, ela tem poder. Então, quando a gente lança uma palavra, você tem certeza que aquela palavra ela vai surgir efeito. Se você lança uma palavra de bênção na vida do seu filho, ela vai ser uma bênção. Mas se você lança uma palavra de maldição, ela vai ser aquilo que você lançou. Então nós temos que entender a cada dia que não só é na igreja que nós temos que dar fruto. Não é somente aqui na frente do pastor, na frente do seu líder, mas é na sua casa, é no seu trabalho, aonde o Senhor te colocou. Ali é o lugar onde você vai frutificar. Ali é o lugar onde você vai florescer,
você vai prosperar, onde as pessoas vão olhar para você e vai dizer: este jovem é diferente, este homem é diferente, essa mulher é diferente. Meu Deus! Algo diferente na sua vida, aleluia. Nos faz diferente, Santo de Israel. Glória a Deus. A Bíblia diz que havia 4 jovens que foram levados cativos para a Babilônia. A palavra do Senhor vai dizer que ali aquele povo era alimentado pelo manjar, mas esses 4 jovens eram diferentes. Quando veio o alimento, Daniel ele sentiu no seu coração o desejo de não se contaminar. Aleluia! Ele sentiu no seu coração de não se contaminar, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele servia o alimento que ele se alimentava. Não é porque ele estava ali cativo, não é porque ele estava longe da sua casa, não é porque ele estava longe da sua família, não é porque ele estava longe da sua terra natal que ele ia se contaminar. É verdade, Jesus. Mas a Bíblia diz que ele desejou no coração. E ali a Bíblia diz que quando passou os 10 dias, a aparência daqueles 4 jovens era a aparência mais bonita, mais robusta de todos aqueles jovens que estavam presentes diante do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele jovem, mesmo cativo, ele sabia que aonde eles estavam, tinha um Deus que estava olhando para eles. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo canto, contemplando os bons e os maus. Os olhos do Senhor estão essa noite para essa igreja. Os olhos do Senhor estão essa noite olhando para a tua casa. Meu Deus! Os olhos do Senhor estão essa noite olhando para a minha casa. Seja o nome do Senhor. Porque o Senhor é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Louvado seja o Senhor. E aqui, meus irmãos, no versículo 15, a Bíblia vai dizer: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque eles vêm a vós disfarçados como ovelhas, mas são lobos devoradores. Meu Deus. Meus queridos, muitas das vezes a gente julgamos a pessoa pela sua aparência. Muitas das vezes nós olhamos para os irmãos: isso aí é um homem de Deus, esse aí é uma mulher de Deus, talvez pelas suas vestes, talvez pelo seu falar bonito, pela sua oratória, mas a que vai conhecer realmente a vida dele são os seus frutos, é o que ele está produzindo, é aquilo que está sempre, que tem dentro dele, porque não é a sua aparência. A Bíblia diz que quando Deus ele rejeitou Saul, aleluia, como rei de Israel, a palavra do Senhor vai dizer que ele manda Samuel ir até a casa de Jessé o Belemita, porque ali o Senhor tinha se agradado de um dos seus filhos para ser rei de Israel. E a Bíblia diz que levar Samuel, e quando ele chega, ele já vai olhar a aparência, ele vai olhar ali aquele homem forte, bonito, presença de um rei, soldado forte, e ele diz: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas a palavra do Senhor brada forte no coração do profeta e diz: calma, Samuel. O homem, ele vê o exterior, ele vê o que está por fora, ele vê a sua aparência, mas eu não. Eu olho o que está dentro, eu olho o seu interior. Aleluia, louvado seja Deus. A aparência engana, a aparência pode ser bonita, pode ser apresentável, mas o que está dentro, aleluia. E a Bíblia diz que Deus, Ele sonda os nossos corações, Ele conhece a igreja, Ele conhece o meu deitar, o meu levantar. Ainda a palavra chegou à minha língua, e o Senhor já sabe todas elas. Então a palavra do Senhor, meus irmãos, é bem clara dizer: acautelai-vos, seja, aleluia, cuidadoso, toma cuidado. Isso é onde você estiver. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos.
Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Louvado seja Deus. No livro de João, Evangelho de João, no capítulo 15, a palavra do Senhor fala: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Glória a Deus. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Então a gente vê um segredo. Jesus ele dizendo: eu sou a videira verdadeira. Se ele diz, meus irmãos, que a videira verdadeira, existe a falsa. Assim como ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas. É porque tem os falsos, mas também tem os verdadeiros. É verdade. Também tem aquele que pronuncia, tem aquele, aleluia, que prega a palavra da verdade. Tem aquele que prega aquilo que é a vontade de Deus, que é o evangelho puro, sem mágoa. Esse é o evangelho. E aqui, meus irmãos, o Senhor está dizendo: eu sou a videira verdadeira, e vós sois o ramo. Glória a Deus, aleluia. E todos aqueles que estão em mim, aleluia, e eu nele. Então nós sabemos que nós temos que estar a cada dia enxertado, aleluia, temos que estar cada dia mais profundo nessa videira verdadeira, porque é ela que nos dá força, é ela que mantém os galhos de pé, é ela que, louvado seja Deus, nos alimenta dia após dia. Se você levanta, é porque o Senhor te deu força. Se você é porque o Senhor te deu mais força para você estar de pé. Louvado seja Deus. Talvez essa noite você venha cansado, aleluia, mas você veio porque você sabe que aquele lugar onde você vai se alimentar, glória a Deus, é forte, porque a palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque, meus queridos, quando você se levanta, mesmo cansado, mas você está dizendo: Senhor, eu estou cansado, mas eu vou para a tua casa, mas eu vou para a tua casa para te adorar, eu vou para exaltar o teu nome. Aí o Senhor se alegra. Aí quando você chega aqui, você pode até ter entrado cansado, você pode até ter entrado triste, mas você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Porque, meus irmãos, nós temos que entender algo. Quando nós entramos naquela porta aqui para dentro, nós temos que entregar tudo ao Senhor. Nós temos que entregar tudo a Ele. Porque o Senhor, Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados. glória a Deus. O Senhor nos convida a todo dia. Mesmo cansado, não desista. Não pare, não fique em casa. Quantas pessoas hoje Misericórdia de botam Deus. desculpa: trabalhei demais, estou cansado, não vou para a igreja. Mas não se lembra que está cansado de um dia de trabalho, mas não se lembra que quem deu força para ele trabalhar o dia todo foi o dono da vida, foi aquele que é capaz de restaurar a nossa força, a nossa Verdade, saúde. Jesus. Então, se nós vimos cansados nesse lugar, nós vimos para agradecer ao Senhor, para dizer: Senhor, obrigado, eu estou cansado, mas eu estou aqui, porque eu sei que o Senhor me coloca de pé novamente. Eu sei que o Senhor me dá força para prosseguir novamente. Louvado seja Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. João 15:8 diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Meus irmãos, o Senhor ele é glorificado através dos nossos frutos. Olha aí. O
O Senhor ele é exaltado através dos nossos frutos. Tem muitas pessoas que batem no peito e dizem: eu sou o melhor pregador, eu sou o melhor cantor, o melhor levita. Mas eu quero te dizer, a glória não é nossa, a honra não é nossa, mas a glória é dele. Aleluia! Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. O Pai é glorificado. Glória a Deus, aleluia. Através dos nossos frutos. E não é apenas um, ele diz: é muitos. Ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Aleluia! Se você está na igreja, meu irmão, o Senhor não te chamou apenas para ficar sentado aí nesse banco. Eu creio. O Senhor não me chamou para mim apenas estar sentado em um banco, em uma cadeira. Eu creio. Mas o Senhor nos chamou para ir dar frutos. O Senhor nos chamou para cada dia frutificar. Porque como a árvore, ela dá fruto, mas não é a árvore que vai se alimentar desses frutos. A árvore, ela dá fruto para que vidas, outras pessoas se alimentem desse fruto. Meu Deus. E fortifica cada dia na presença do Senhor. Fortifica cada dia na palavra do Senhor. Porque nós sabemos, igreja, como o pastor falou, a cada dia que passa, a vida do Senhor está cada vez mais próxima. Está cada vez mais próxima, mais perto do Senhor voltar. Está faltando isso aqui, para o Senhor voltar e levar a sua igreja. É tempo de nós a cada dia despertar. Estamos numa campanha lá na igreja, quarta-feira. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Aleluia. Quantas pessoas hoje não sonham mais? Quantas pessoas hoje não têm mais o desejo de pregar a palavra? Quantas pessoas hoje não têm mais o desejo de vir louvar o nome do Senhor? É verdade. Não tem mais o desejo de vir tocar um instrumento, lavar a igreja. Quantas pessoas hoje não têm mais essa vontade, esse desejo? Mas a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar do Senhor e não se apagará. Se esse fogo, meu irmão, apagou, é porque tem muita cinza. Nós temos que entender que essa cinza, ela tem que ser tirada. Olha aí. Todos os dias, para que a lenha venha ser colocada. E essa lenha, meus irmãos, falando espiritualmente, é a oração, é o jejum, é a meditação da palavra. Porque toda vez que nós oramos, nós estamos falando com Deus e Ele conosco. Nós estamos conversando com o nosso Pai. A Bíblia diz: Pai nosso que está no céu. Você tem um Pai. A Bíblia diz: pode a mãe esquecer o filho que amamenta, mas eu todavia não esquecerei de vós. O seu Pai não esquece de você, não esqueceu de você. Obrigado, Jesus. Mas como falou aqui hoje, nós esquecemos dele. Nós esquecemos dele. Muitas das vezes vem a luta, vem a dificuldade. Talvez nós fazemos igual Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido isso. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Mas o Senhor: calma, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Meus irmãos, não sei quantos dias, quantos meses, quantos anos, mas eu quero te dizer, Deus ele não chega atrasado na tua vida. Deus ele não demora em cumprir aquilo que Ele tem para cumprir na tua vida e na minha vida, mas Ele chega na hora certa. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher aquilo que se plantou. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se. Então há tempo para tudo nessa vida. Até para dar fruto. Tem o seu tempo. Louvado seja Deus. Até para a gente dar fruto, meus irmãos, tem tempo. Não é do dia para a noite. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Salmo 1,
Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então é tudo no seu tempo, tem as suas estações. Louvado seja Deus. A gente não planta aqui hoje para colher amanhã, mas a gente planta, a gente rega, a gente vai ali colocando na terra, até que o fruto ali venha crescer, aleluia, firme e forte, e começa a dar os seus frutos. Assim também é a nossa vida na igreja. Quando a gente vem e aceita o Senhor Jesus, confessa Ele como Salvador da nossa vida, nós começamos a nossa caminhada com Ele. O desejo é muito grande de pregar, de louvar, mas muitas das vezes esses sonhos é interrompido pelas invejas, pelas calúnias, porque tem muitos, como o pastor falou nessa noite, não faz, mas quando você está fazendo, quando você está gerando frutos, começa a tacar pedra, começa a julgar. Glória a Deus. O irmão chegou ontem, já está pregando. O irmão chegou ontem, já está louvando. Mas meus irmãos, se alegra com isso, com as pedradas, porque não tem uma árvore que é tacada pedra se ela não tiver fruto. Se estão tacando pedra, é porque você está dando fruto. Se estão, aleluia, te caluniando, é porque você está dando fruto. E não se preocupe, porque você tem um advogado, você tem alguém que julga por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda que um homem venha te julgar, ainda, aleluia, que as pessoas não venham dar crédito em você, meus irmãos, tem um Deus lá no céu que Ele confia em você. Tem um Deus lá no céu que Ele te escolheu para dar fruto. No início da minha caminhada, está o evangelista Ricardo aí de testemunha. Quando eu mudei para o Ocidental, morava em Sobradinho, eu aceitei Jesus uma semana que eu vim da Bahia para morar aqui, ali junto com meu irmão. Uma semana aceitei, novo na caminhada, um pé dentro, um pé fora. Com 2 anos e meio, mudei aqui para o Ocidental, casei com a minha esposa. A gente já tinha um relacionamento desde a Bahia. Para o glória, o nome do Senhor, nós vamos fazer 13 anos, agora em março. Temos 2 filhas abençoadas, para o glória, o nome do Senhor. E ali mudamos para aqui, para o Ocidental. Morei 1 ano de aluguel. Depois Deus abençoou nós com nossa casa. Aí mudei para essa igreja que estou congregando hoje. E ali, para o glória, o nome do Senhor, eu tinha sempre o desejo de pregar a palavra do Senhor. Eu tinha sempre o desejo de vir ministrar a palavra do Senhor com ousadia, com unção. Um dia nós chegamos lá, igreja. E ali, o pastor uma vez me deu a oportunidade, abri a Bíblia, nem lembro o que foi que eu li a palavra. Eu sei que gaguejei mais que tudo, o microfone tremia mais que tudo. Mas quando eu entreguei aquele microfone, eu fui para o meu lugar, dobrei o meu joelho, chorando, gemendo. Eu disse: Senhor, eu não aceito isso para a minha vida. Eu não aceito isso porque eu creio que o Senhor tem algo na minha vida. O Senhor não me trouxe lá da Bahia para mim passar por isso. Eu sei que o Senhor me tirou da terra dos meus pais para mudar a minha história. E ali, meus irmãos, Deus usou um pastor para vir falar algo comigo, que Deus já me usar grandemente através da palavra. E eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, que ali onde eu congrego é uma escola. O pastor, ele não prende ninguém. Se ele vê que o irmão ele tem um dom para pregar, ele investe naquilo. Se é para louvar, ele investe. Quer tocar um violão, ele vai, compra o violão, coloca, vai, abraça o seu sonho. E quando ali
Deus usou aquele pastor e tudo. No final do culto, ele sentou comigo, disse: vou te dar um mês. Tal dia você vai ministrar a palavra. E ali passei aquele mês estudando. E aquele fogo, aquele desejo, aquele anseio. E quando chegou o dia de ministrar ali a palavra, eu lembro como hoje. Eu preguei, aleluia, livro de Samuel sobre Davi e Golias. E a Bíblia, meus irmãos, a única momento que eu abri os olhos foi para ler a palavra do Senhor. Estava o evangelista Ricardo, meu pastor, na minha retaguarda, e eu o tempo todo, de olho fechado. Eu não conseguia abrir o olho para olhar para os irmãos, mas eu de cabeça baixa, eu pregava, testemunhava, e eu sempre fiquei uns 40 minutos, só abri o olho na hora de entregar o microfone para o pastor. E não foi a primeira vez. Toda vez que eu tinha oportunidade, o evangelista estava de prova, eu pregava sempre de olho fechado, com vergonha. Talvez o irmão olhar para mim com a cara fechada, talvez zombando. O irmão carrega demais, fala errado demais. Mas eu não desisti. Eu não parei, eu queria dar fruto. E quando eu perdi minha timidez de pregar com o olho fechado, foi na cela, nos cultos no lar. A primeira vez que eu ministrei na cela, no culto no lar, eu preguei de olho aberto. Também com experiência e ensinamento, né? Porque muitas das vezes a gente passa em segurança, muitas das vezes com os olhos fechados. Mas ali eu agarrei aquela oportunidade. Eu disse: Senhor, eu não quero isso para a minha vida. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então eu quero te dizer nessa noite: se você tem um desejo de pregar a palavra, pregue. Se você tem um desejo de louvar, louve. Abraça o seu pastor nessa obra. Abraça, ajude. O evangelista Ricardo, ele sabe. Quando ele congregava com a gente, aonde o pastor estava o evangelista, estava eu. Uma vez eu estava lá em casa, capinando lá no fundo, quase escurecendo, o homem chega. Ele ligou: e estou indo sua casa. Eu disse: meu Deus. Aí corri, fui botar uma roupa ali. Minha esposa estava gestante. Meus irmãos o ministério com o evangelista Ricardo teve um curso de casal lá na igreja. Terminou o curso. Uma semana, minha esposa estava gestante. Passou a semana, o Ricardo descobriu que a dele também estava gestante. A diferença da minha filha para a dele é de uma semana. E ali, nesse dia que ele foi, estavam as duas gestantes no barrigão. E ele chegou lá, conversando um pouquinho. Depois ele pediu a filha dele: vai lá no carro, pega o óleo. E ele pegou aquele óleo e começou ali a falar sobre Davi, sobre o profeta Samuel. Chegou, ungiu Davi perante a sua casa, perante os seus irmãos, seu pai, sua mãe. E ali, meus irmãos, foi um mover tão grande da parte de Deus. As mulheres lá sentadas no sofá falando de menino, e eu mais o evangelista Ricardo falando em línguas. Louvado seja Deus, sentindo a presença de Deus, recebendo o rei novo da parte do Senhor. Glória a Deus. Outra vez o pastor foi lá na casa desse homem, e quando eu estou lá na igreja, limpando a igreja, juntamente com os outros irmãos, o pastor chega com os olhos cheios de lágrimas, dizendo que o homem estava lá cheio de unção. A gente fomos ali na área, começamos a orar, começamos a louvar, e o mistério de Deus desceu. Meus irmãos, isso é fome, é desejo. Glória a Deus, aleluia. E isso tem que acontecer em nosso meio. A Bíblia diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Verdade. Independente de placa de igreja, nós somos uma família. Nós somos um povo a qual Deus é o cabeça. Aleluia. Louvado seja Deus. Então todos nós somos importantes. Cada um de vocês que está aqui nessa noite é importante para esse ministério. Cada um de vocês que está aqui, vocês não estão aqui
Verdade. É porque o Senhor tem um propósito contigo nesse lugar. O Senhor tem algo na tua vida aqui nesta casa, nesse lugar. Então somente creia, abrace a sua oportunidade. O dia é hoje, não é amanhã. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém, igreja? Amém. Coloque os seus pés nessa noite, amém? Louvado e agradecido